Eu ia falar pra você deixar a Black Power, que ficava da hora, mas acho que dá muito trampo cuidar, né? Dá trampo. Eu me arrependi de ter alisado ele. É mais ruim ainda. É mais ruim, alisado? É mais ruim. Porque meu cabelo, ele é crespo. Aí, tipo, quando você vai pentear ele na parte da raiz, você tem que ficar puxando. É ruim. E como eu sou bastante aqui, nessas partes aqui mais perto da testa, aí fica muito molhado aqui. Aham. É ruim. Acho que eu nem vou deixar tão grande, mas acho que eu sempre vou ficar carecão mesmo. Só vou manter a barba grande agora. Já estamos gravando já. Já estamos gravando? Sim. Ok, então. Salve, galerinha que acompanha o canal Olhos Fritos. Eu sou o Daigo, ele é o Elever, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos falar de um filme de terror que é um pouco diferente dos filmes de terror que a gente encontra no mainstream hoje em dia, que é A Hora do Mal, do original Weapons. Aliás, até agora eu não entendi exatamente por que se chama Weapons. Tem algumas teorias, mas ainda não sei exatamente por quê. Daria pra gente comentar no decorrer do filme, mas eu tenho umas teorias também sobre o nome. Sim. Mas eu gosto mais do nome original do que o nome em português. Eu confesso que gostei do nome em português também. Não, sim, é legal, mas sei lá, eu acho que o nome original faz mais sentido. Sim, que weapons é armas, né? Sim. Sei lá, eu acho que se traduzisse direto não ficaria tão impactante. É porque eu acho que weapons é uma palavra que nos Estados Unidos funciona muito bem, a sonoridade E eu dela. acho que também é um pouco pra disfarçar o mistério do filme, né? Sim, total, então, porque é um filme bem misterioso. Sim. A gente vai comentar sobre ele, os pontos que a gente mais curtiu, mas só um pequeno spoiler, não spoiler, o final do filme é super chocante. Eu achei, pelo menos, não tava esperando aquilo. É bom. Mas vamos chegar lá. Depois da vinheta. Bom, primeiramente a gente não conversou nada sobre o filme. Você curtiu? Você achou da hora? Curti bastante. É foda, né? Eu sou apaixonado, pelo gênero terror, só que não é tão difícil você achar bons filmes de terror. Com uma trama bem diferenciada, assim, digamos assim, né? Uhum. E esse filme, ele me surpreendeu positivamente. E eu curti bastante da maneira como a narrativa dele foi estruturada, de não ser uma coisa linear, né? Sim. Ela meio vai voltando em pontos, assim. Isso que eu achei bem maneiro. Então você separando começa sem saber personagens. o que tá acontecendo e depois você entende. Quando você saca o que tá acontecendo, você pensa, caramba, que da hora. Faz tempo que ninguém faz um filme sobre essa temática. Eu acho essa narrativa de separar por personagens bem bacana, assim. Porque você meio que automaticamente, conforme você vai assistindo, você vai montando o filme na sua cabeça. Tipo... sei lá, uma parada meio tarantinesca até. Você tá certo que o Tarantino, acho que ele só deve ter feito isso no Pulp Fiction, né? Eu não lembro de outros filmes que ele fez isso. É legal, porque não tá tudo mastigado ali pra você, tudo linear. Você vai montando na sua cabeça. E isso que é interessante. Aí, quando o filme te mostra um mistério, aí é legal, porque aí você montou tudo na sua cabeça, e às vezes, você monta as coisas erradas, e, você se frustra. Então é legal. Meio que é uma dinâmica... conforme você vai assistindo um filme, que você mesmo vai criando pra você. Então eu acho legal essa narrativa. É muito foda quando as histórias, né, elas são separadas por personagens, quando elas começam a fazer sentido, né, com a trama geral. É muito foda. Primeiro você acompanha lá a professora, aí depois, se eu não me engano, você acompanha o policial, né, que se envolve com a professora, e aí vai indo, vai escalando. O segundo é o pai lá do moleque. É verdade. Eu não lembro o nome do personagem dele, mas é o Josh Brolin, né, que interpreta ele. E é um personagem muito foda também, né? É um personagem muito foda. Porque de início ele tá, assim, dá a entender que ele acha que é a professora que pegou o filho dele, né? Ah, pra falar a verdade, então vamos explicar, né? Só contextualiza o que aconteceu, o grande evento. O grande evento do filme é que todas as crianças de uma sala de aula específica, elas somem, dá um horário. É por isso que o nome do filme é A Hora do Mal, né? Eu não lembro exatamente o horário, é meia-noite? É meio de madrugada, né? Acho que, sei lá, parece. É um horário lá específico, e bateu esse horário, as crianças, elas, simplesmente saem da cama, correm, assim, com o braço pra trás, meio uma corrida lá Naruto. E elas, é muito louco. Simplesmente somem no meio da madrugada. Aí, a cidade fica totalmente, assim,
desolada, né? E assim, as crianças, elas faziam parte da mesma sala. E a professora, todo mundo começou a culpar a professora, porque todo mundo começou a ligar os pontos de que foi alguma coisa relacionada à professora, porque era a sala que aquela professora cuidava, né? Só a sala dela. E é uma vibe assim, meio de cidade pequena também, né? Então Sim. Aquelas paradas de tipo, a pessoa imagina o que aconteceu, aí começa a falar, e aí os boatos se espalham, e aí meio que todo mundo vai contra essa professora. E aí numa cidade pequena, você ficar queimado, meio que você perde sua vida, né? Você vai nos lugares, não é bem atendido, você não consegue emprego em nenhum lugar, basicamente. Ela até chega a ser afastada da função dela. Exato. Não por conta de que o diretor acredita nos boatos, mas porque ele acha melhor, porque aquilo lá pode trazer uma visão negativa da escola, né, pros pais. Sim. E é muito louco isso. E aí, como a história introduz isso pra gente, né? O grande evento, a primeira pessoa que a gente acompanha na história é a professora. E meio que a história já dá a entender que, tipo, não tem a ver com a professora, né? Não é a professora que tá por trás disso. E só que, ao mesmo tempo, a história mostra isso pra você, mas, assim, também te deixa meio na dúvida. Tipo, será? Porque a professora também não é uma personagem, assim, correta, né? Tipo, porque ela tem as paradas dela ali, tipo, você percebe que ela se envolve com um homem casado, que é o policial. Então tem várias questõezinhas assim que faz você pensar, a professora pode ser culpada também. É aquele negócio, né, do ser humano ser dúbio, né? Não existe um ser humano perfeito. Sempre uma pessoa vai fazer cagada ou vai fazer a coisa certa. Mas pelo que você vê da professora ali, ela se preocupa principalmente com... e uma outra coisa também que a gente esqueceu de mencionar é que não foi a sala inteira que sumiu, né? Teve um menino que ele simplesmente foi pra aula. E esse menino, tipo, ele não fala nada sobre o que aconteceu. Assim, ele é uma criança bem introvertida, assim, e ele sempre tenta evitar. Sempre quando perguntam pra ele alguma coisa relacionada a se ele sabe onde que os amigos foram e tal, ele meio que recua. E a professora fica meio assim, o que tá acontecendo, sabe? E ela se preocupa com esse aluno. Toda a cidade começa a culpar ela, e aí ela começa a perder certos privilégios que ela tinha, né? Como o cargo dela, afastaram ela. E meio que todo mundo tá jogando pedra nela, né? Tanto que tem uma cena lá que ela tá lá na casa dela e começam a meio que assustar ela. Daí quando ela sai, tá escrito vadia no carro dela, com uma tinta... vermelha, se eu não me engano. Só que também ela tá meio inquieta, porque ela sabe que tá acontecendo alguma coisa. Além do fato dela precisar provar que ela não tá envolvida com aquilo, ela também tá preocupada com a criança, porque a criança, ela tá, assim, agindo de uma forma muito estranha. Então ela começa a ir atrás do garoto, né, e tentar descobrir o que tá acontecendo, né? É muito foda. Sim, até porque esse garoto aí em específico, ele era de certo modo uma criança incomum na sala dela, né? Ele era um aluno bastante aplicado, mas a gente percebe que ele era uma criança muito isolada no canto dele. Ele não conseguia se enturmar muito com as outras pessoas, até pelo fato de que alguns alunos cometiam bullying com ele, né? Inclusive, um dos alunos que cometia bullying era o filho do personagem do Josh Brolin, né? Exatamente. Eu esqueci o nome dele agora. Obviamente que a gente vai entrar nos spoilers aqui, né? Porque não tem como falar sobre um filme desse sem dar os devidos spoilers. Então, se você ainda não assistiu, assista. É um filme que saiu, acho que o ano passado, se eu não me engano. Ano passado. É legal porque aí depois, como eu falei, tipo, o filme ele conta narrativas através de personagens. E quando acaba a narrativa da professora, acaba de uma forma muito esquisita, porque ela tá lá na casa onde o menino mora, né? E aí ela tá esperando pra ver o que acontece, porque, se eu não me engano, ela chegou a entrar na casa? Acho que não, né? Ela só circundou. Não, ela só viu. E sim, durante o dia ela circundou ali o quintal da casa e você ela tenta conversar com o diretor, né? E sim, exatamente, sim. E você percebe, aquela casa é muito sinistra, aquela casa que o menino tá. Aí a professora começa a entender que talvez o problema esteja ali naquela casa, né? E aí ela fica ali na casa. Tanto que daí começa a anoitecer, ela fica de madrugada ali, ela tá dentro do carro dela e fica esperando pra ver se alguma coisa estranha acontece, né? E aí, do nada, chega... uma pessoa sai de dentro da casa, a gente não sabe quem que é, porque tá tudo escuro, né? E aí a pessoa vai, entra no carro e aí você pensa assim, né? Nossa, fudeu pra professora, né? Tipo, vou matar ela. E não, tipo, a pessoa só corta o cabelo da professora e aí corta e aí já vai pro outro personagem. Aí você fica, que porra é essa? O que tá acontecendo? É muito legal. Ele termina bastante assim. Sim. Daí eu até pesquisei aqui o nome pra gente ter referência, né? Daí a próxima história é o do personagem do Josh Brolin, que ele se chama Archer, né?
E como que é o nome da professora mesmo? Crianças parecidas. Da professora é Justine. Justine, isso. Então, a polícia tentou investigar esse caso, né? Saber o que estava acontecendo exatamente. Eles conversaram com diversas pessoas, mas ninguém faz ideia de pra onde as crianças foram, né? Tem a filmagem das crianças correndo, mas quando se afasta muito da câmera e entra na escuridão, eles não sabem qual destino, pra onde elas foram, né? Exatamente. Só que a gente percebe que, tipo, a polícia meio que não tá dando tanta atenção pra esse caso, até porque eles não sabem muito pra onde ir, né? Mas o pai de um desses garotos que sumiu, né, que é o Archer, ele decide investigar, né? Ele vai procurar pedir acesso à câmera dos outros pais, né? Ele até enfrenta alguma resistência, assim, pra conseguir as imagens, mas ele acaba conseguindo, né? E daí nisso ele tem uma sacada que eu achei muito da hora, que é de ele pegar um mapa, assim, ver mais ou menos para que direção a criança estava ocorrendo no último registro da filmagem, e daí ele traça uma linha, e ele faz isso para umas duas, acho que 3 crianças, sei lá, e daí, fazendo a linha da direção, em determinado ponto, essas linhas, elas se cruzam, né? Então ele chega à conclusão de que talvez elas tinham ido pra esse ponto específico, né? Então, talvez alguma coisa de incomum exista nesse lugar, né? E é bem legal. E a gente vê que ele é um dos personagens... Ele, na verdade, acho que foi o primeiro a meio que inflamar o ódio contra a professora, né? Sim. Porque a gente vê que ele tá numa situação lá que ele tá meio perdido, né? Ele não sabe pra onde o filho dele foi. Ele até fica meio sentido porque ele foi aquele pai super... Como que posso dizer? Meio que... de não demonstrar sentimentos pro filho dele, né? Ele era meio ausente também, dava a entender, meio né? Ele ausente, se preocupava mais com o trabalho e tal. Então ele não dava muito tempo pra criança. O que explica também o fato do menino ser bully, né? Tipo, sim. Fazer bullying com a criançada. Que a gente vê que aquele moleque era bem tentado mesmo. Tem uma cena lá que ele taca um lápis na cara do moleque lá. Pode crer. Tipo, quase fura o olho do moleque. A gente percebe que era uma criança bem revoltada mesmo. Exatamente. Aí tem uma cena que eu achei bem legal também, que é o sonho do Archer, né? Quando ele começa... Ele tem aquele pesadelo lá, que ele vê o filho dele fugindo, ele vai atrás do filho dele, depois ele conversa com o filho dele no sonho dele, na cama, né? Daí ele pede desculpa e tal. E daí que tem aquela imagem lá que é meio que um jumpscare, mas não é. Tipo, é um jumpscare, mas um jumpscare bem feito, porque é muito bom. E nesses pontos a gente já vê a cara do vilão desse filme, né? Por assim dizer. Sim. Só que a gente não sabe ainda o que exatamente é esse vilão. Mas eu achei bem bizarro essa cena. Ela, tipo, aquela coisa que choca. Eu acho legal também, que eu tinha comentado, né, na cena da professora, ela sai lá da casa dela e ela vê que tá escrito vadia, né, no carro. E aí na parte do homem, do pai da criança, você percebe que é ele que faz aquilo, né? Assim, não mostra ele fazendo, mas ele pega a tinta vermelha e coloca no carro dele, que parece que era uma tinta lá que no serviço dele não era pra usar aquela cor específica. E verdade, aí ele ia trocar. Eu não tinha me ligado nisso, mas é real. Sim, daí, tipo, meio que mostra isso de uma maneira, assim, sugestiva, mas dá a entender que é ele que faz. Total. Porque ele tá com tanta raiva que ele joga toda aquela raiva na professora, mesmo, tipo, não tendo nenhuma prova de que realmente foi a professora que tá por trás daquela situação toda, né? Então, isso que eu acho foda. Todo mundo ali é ser humano e todo mundo é falho, tá ligado? Isso que eu acho da hora. Então, o filme, ele é brilhante em mostrar isso pra gente, que... pode ser todo mundo que tá envolvido. Então eu acho muito foda, muito boa essa sacada da narrativa de meio que contar através dos personagens separados, assim. E aí você vai montando a história completa, né? E aí nessa parte também que você falou do sonho dele, tem uma cena que eu acho muito foda também, e também dá pra gente falar um pouco sobre o nome do filme, né? Porque ele chega na casa e ele vê uma metralhadora, né? Em cima da casa, assim, girando. Flutuando em cima da casa. E é muito foda, porque o nome do filme é Weapons, né? Armas, e aí você fica... Mas caralho, que porra é essa? Porque, tipo, é uma parada meio surrealista até, né? E aí você fica pensando assim, nossa, será que é alguma parada cósmica? Ou tipo... E na real, nem a primeira é coisa que eu pensei, será que é Alien, alguma parada desse tipo? Exatamente. Mas é legal que o filme, ele brinca com você, né? Faz você cogitar em todas as possibilidades ali. Mas aquela cena faz muito sentido depois quando você descobre a real intenção do vilão e que o que ele tá fazendo, né? Então é brilhante também essa parte. Sim.
E a parte também que... a parte final, né, dessa parte do Archer, né, termina de uma maneira bem interessante também, né, que é ele conversando com a Justine lá no posto de gasolina, né, eles começam a ter uma discussão, e daí do nada vem o diretor dela com os olhos esbugalhados, assim, a cara toda suja de sangue, correndo exatamente do mesmo jeito que as crianças correram, indo com tudo furiosamente pra cima dela, né, tentando matar ela literalmente, né. E assim, tipo, uma pessoa que, assim, normal, se fosse qualquer outra... Sim, se fosse qualquer outra pessoa ali que tava contra a professora, você até entenderia, mas era um cara que, tipo, não era o único praticamente que tava do lado dela, só ele era o único mesmo, que defendia, exatamente, então, tipo, caralho, o que tá acontecendo? E aí, tipo, buga mais a sua cabeça, né, é muito foda essa cena. E é muito louco, e você percebe que ele tá numa situação totalmente fora de si, né, porque ela corre e ele até passa debaixo do carro pra ir atrás dela, pegar ela a todo custo. E é legal que o personagem do Archer, né? É Archer o nome dele, né? O do Josh Brolin. Ele, assim, você percebe que ele não concorda com a professora, tanto que ele vai lá até discutir com ela e tal. Só que quando ele vê que tá acontecendo aquilo, você vê que ele é um cara de boa, né? Ele vai ajudar a professora. Ele podia estar tão, assim, com ressentimento pela professora que, foda-se, vou deixar o cara matar ela porque ela merece. Mas não, ele pelo menos ele quer tentar achar um jeito de tentar resolver aquela história, né? Porque nada se encaixa. E ele só quer entender a situação. Então é muito foda. Sim, é muito legal mesmo. Daí a próxima história, né, é do personagem do Paul, né? Que é o policial. Sim. Que eu acho bem legal também a história dele e até como ela se conecta com a história seguinte, né? Que nesse momento também a gente vê pontos da interação dele com a Justine que a gente não tinha visto na cena dela, né? Como o fato de que ele realmente traiu a mulher dele com a Justine, né? Sim. Que é uma coisa que não fica totalmente clara na primeira parte dela. Sim. Mas aqui a gente tem a certeza mesmo, né? Exatamente. A gente percebe que ele é um policial tentando ser um bom policial, né? Só que ele acaba lá tendo um desentendimento com um cara lá que é um viciado, né, basicamente. Ele vai revistar o cara lá, basicamente, e ele espeta o dedo numa agulha lá. Daí ele fica puto e dá um puta tapa que desapaga o cara, né? Literalmente. Só que ele faz isso na frente da viatura dele. Daí ele se liga que tava uma câmera lá gravando tudo, né? Daí depois ele já tenta lá conversar com os superiores dele, né? E os caras falam pra ele: tá, o único jeito de você se salvar dela é torcer pro cara não vir aqui e abrir um boletim contra você, né? Porque daí a gente teria que checar as câmeras e realmente a gente ia ver o que você fez, Mas do contrário, é provável que ela fique nos arquivos da polícia, ninguém vai olhar isso daí, e daqui um mês isso daí já caduca. Então meio que tá tranquilo, né? E ele tinha falado pro viciado, né, depois que ele agride, falar que, tipo, pra eles esquecerem aquilo que tinha acontecido, ele ia soltar ele, mas que não queria mais ver a cara dele por ali, né? Só que daí a parte dele termina com o viciado indo justamente pra delegacia, né? E o que você pensa a priori é que o cara tava indo lá pra fazer queixa dele, né? É legal mesmo. Daí termina com ele puto, correndo atrás do cara de novo. Esse viciado, eu acho interessante ele na trama, porque na primeira vez que ele aparece é quando tá contando a história da professora, que ele só pede dinheiro pra ela pra comprar droga. Ela tá saindo, assim, de um estabelecimento e aí ele pede dinheiro pra ela. Aí você pensa assim, é um personagem completamente whatever, né? Nunca mais vou ver ele. Mas depois ele aparece e ele é importante pra história também, né? Ele então, é importante. Isso que eu acho legal nessa narrativa de separar, porque você tem que prestar atenção em todos os personagens, que eles podem voltar depois de uma outra narrativa, né? Num outro ponto de vista. Eu acho interessante. Deixa eu só ver como que é o nome do viciado mesmo. É Austin. Austin, isso. E daí a próxima cena, daí já é o curta dele, né? Que é um personagem bem legal, assim. Eu até esqueci o nome do ator. James Anthony, eu não lembro dele em outro filme. Mas eu achei bem top a interpretação dele aqui como viciado, né? Porque você percebe que é aquele cara que realmente tá perdido na droga. Ele fica irritado o tempo todo quando ele não consegue lá... Não consegue fazer, sei lá, o cachimbo de crack dele funcionar, né? Ele fica tentando cometer pequenos delitos pra vender as coisas a todo custo pra ter droga, né? Você vê que eu acho que tem uma ligação que provavelmente eu acho que era com algum membro da família dele, né? Ele tentando jogar uma miguela pra conseguir alguma grana, né? Falando que meio que tá conseguindo um emprego, mas precisava de roupas e sapatos novos pra ser contratado, só que provavelmente um dinheiro que ele usaria pra comprar drogas, né? É tipo um viciado mesmo, né?
Só que o que é interessante é que de todos os personagens, ele é o que mais consegue chegar perto, né, de resolver o problema, porque ele entra literalmente na casa, né? Literalmente descobre onde as crianças estão. Sim, exatamente. Tipo, e é muito bizarro, porque aí quando você vê isso na visão dele, é aquela parada, tipo, você tenta reconstruir todas as informações que foram dadas pra você, mas ainda assim você não chega numa conclusão. Caralho, tipo, tá ficando cada vez mais bizarro. Então isso que é foda. O que basicamente acontece, né, que ele tá cometendo os assaltos dele, né, e ele acaba chegando na casa estranha, né, e ele entra lá, invade, e daí ele começa lá a assaltar as coisas, e daí ele percebe que tem mais gente lá na casa, né, que são os donos da casa provavelmente, né, um casal. E daí ele toma um puta susto, né? Só que ele percebe que as pessoas estão estranhas lá, né? Elas estão sentadas assim, paradas, meio que num estado vegetativo. Ele tenta mexer com elas, não acontece nada. Ele acha aquilo estranho, mas ele aproveita pra continuar roubando, né? Literalmente. Ele pega lá os talheres da casa, sei lá. Em determinado ponto ele vai no porão, não lembro se ele escuta algum som, alguma coisa assim, né? Mas quando ele entra no porão, ele vê todas as crianças desaparecidas de pé, assim, né? E é uma cena muito bem feita, né? Porque no momento que ele entra, as crianças olham assim pra trás, só que de uma maneira muito rápida, né? É muito creepy essa cena. É muito creepy. De uma maneira literalmente não humana, né? Acho e aí você fica pensando, caralho, mano, será que as crianças morreram? Tipo, você fica preocupado com as crianças, né? Porque fica. O que aconteceu, velho? Elas estão muito bizarras. É muito foda mesmo. E daí ele só sai correndo da casa, né? Sem entender nada. E na real ele ia ficar calado, né? O que faz ele querer falar é que quando ele tá penhorando lá o que ele roubou, ele vê lá um anúncio lá da polícia oferecendo, acho que $500 mil de recompensa pra qualquer informação acerca do desaparecimento das crianças, né? Sim. E daí é por isso que ele decide ligar lá pra polícia, né? Ele fala que ele tem as informações, como é que ele faz pra pegar a grana. Daí ele fala se não tem como os caras levar pra ele uma parada assim, porque ele não gosta muito de delegacia e tal. Só que ele não tem jeito, ele acaba tendo que ir. Daí você entende o motivo dele tá indo na delegacia, né? Não era pra aguentar o policial. Ele tava indo atrás da recompensa, né? Exato. Daí eu acho que é a cena já que o policial, ele meio que bate nele, né? E daí os dois vão pra... antes disso tem uma cena também que é bem creepy, né? Que é a segunda aparição do vilão, né? Sim, que ela aparece uma cena que ele vê na floresta, né? Pode crer. Só que ele acha que é tipo uma alucinação dele, né? E a gente também, né? Porque até o momento não tinha apresentado o vilão. Assim, completamente, né? A gente tem uma breve visão dele ali no sonho do Archer, mas... Mano, é muito foda mesmo. E é assim, o vilão, ele tem um visual muito excêntrico, né? Tipo, você olha assim pra aparecer... Aí você fala assim, nossa, será que essa pessoa é real mesmo? Ou será que é alucinação do cara? E aí você fica meio que confiando que é alucinação, né? Porque o cara é viciado, lógico, ele pode ver qualquer coisa. Mas aí depois a gente realmente vê que é o vilão mesmo, né? Quem tá por trás de toda aquela situação. E a cena dele também termina de uma maneira muito bizarra, né? Porque o que acontece? Ele conversa com o policial, né? O policial tá puto com ele, só que ele convence que ele não tava indo lá pra dedurar ele, né? Ele, na verdade, tinha informações sobre onde estão as crianças, né? E o cara decide dar uma chance pra ele, né? E daí ele leva o policial até a casa, né? E daí o policial desce do carro, né? Vai lá ver o que aconteceu lá na casa, ele bate na porta e entra, né? Só que ele faz isso na tarde, né? E simplesmente anoitece e ele não tinha saído da casa ainda, né? E quando ele sai exatamente igual aquele cara lá que tava... O diretor que tava atrás da Justine, né? Correndo exatamente igual as crianças lá, totalmente furioso, indo pra cima do viciado. Que é muito doido. Que aí você já tem certeza completa de que o problema tá na casa. A gente não sabe exatamente o que, mas tá ali. Daí acho que a próxima a gente detalha o que aconteceu com o diretor, né? A parte do diretor, acho né? Deixa eu ver qual é o nome dele aqui mesmo. É Marcos. É nessa parte que a gente entende total a situação, né? Que realmente revela o vilão e tal. É muito legal essa parte. E basicamente ele... Eu não lembro se tem mais cenas, mas a cena específica que eu lembro dele é quando ele tá na casa, né? Com um parceiro dele. Eles estão assistindo futebol, sei lá, algum programa, e aí alguém bate na porta. Não, se não me engano, tem uma cena antes de uma reunião, né? Que ele tá numa reunião na escola. Uma velha conversa com ele, né? E uma velha chega lá e ela é a responsável pelo menino, né? O único menino que sobrou da sala lá. E aí a gente meio que acha essa mulher meio esquisita. A gente já tinha visto ela na alucinação lá do viciadinho. E aí meio que você percebe que meio que o diretor
diretor, ele tava querendo entender a situação, porque o menino, ele não falava nada e ele era introvertido e tal. E ele meio que tentou chamar um responsável do garoto pra tentar entender melhor a situação, pra ver o que tava acontecendo com o garoto, né? Porque tava meio esquisito. E também, se eu não me engano, a professora, ela já tinha comentado com o diretor que o menino, ele tava meio estranho, né? Então, Sim. eu acho que o diretor, ele foi tentar buscar um responsável pra tentar descobrir o que tava acontecendo. E aí você percebe que ela meio que desconversa ali, fala que os pais estão viajando, não sei o que. Você percebe que tem alguma coisa errada ali. Ela percebe que o diretor também desconfiou. Então, aí depois corta pra cena que eles estão lá assistindo o programa, né? E aí alguém bate na porta. E aí o diretor vai lá, abre, e aí é ela, né? E, mano, essa cena é muito foda, porque daí ela começa a entrar lá falando que precisa de açúcar, uma parada assim. Ela inventa uma desculpa só pra entrar lá, e aí a gente descobre realmente que o vilão é ela, né? Você vê que ela já entra com um objetivo, claro, né? Ela vai lá, ela pega a água, aí depois ela faz todos os procedimentos dela lá, e aí ela faz o voodoo dela lá. Ela pega um pouquinho do cabelo do cara, aí você meio que já liga com aquela cena lá da professora, que o motivo dela ter pego o cabelo da professora é porque, assim, o voodoo dela funciona dessa forma. O cabelo que ela pega, se eu não me engano, como que ela faz pra controlar? Isso que eu não lembro. Ela pega o cabelo de uma pessoa pra controlar também? Pra controlar, eu acho que ela pega um pertence, não é? Uma parada, eu acho que é uma parada assim. E eu acho que o cabelo ela usa só pra meio que direcionar o alvo dela. Mas isso, pra controlar cabelo, é um pertence, né? Se eu não me engano é isso daí. O da pessoa que vai ser o alvo da magia. Agora eu não lembro exatamente qual que é o pertence que ela pega do cara, do diretor. Mas ela pega um pertence do cara, ela usa lá e meio que ela controla ele, né? E aí ela amarra o cabelo da professora em um gravetinho lá, molha o gravetinho na bacia lá com água e quebra. E no que ela quebra, meio que é o start pro cara ficar totalmente louco lá e matar a professora, né? Mas na verdade, tem uma cena mais creepy ainda, porque ela faz o cara matar o próprio parceiro, né? Ela faz o diretor matar o parceiro dele. E é muito bizarra a cena, porque ele fica batendo a cabeça do cara até, tipo, explodir. Tá explicado por que ele fica com a cara toda ensopada de sangue. Mano, é muito cena bizarro. brutal. É brutal pra cacete. Eu não tava esperando que ia ter esse nível de gore no filme. Sim. Então, a partir dessa cena, você já percebe que o negócio não vai ser tão leve daqui pra frente, né? Sim, é muito creepy. E você... mano, a atuação se eu não me engano, é Amy Madigan, o nome da atriz que faz como que é o nome dela no filme? A personagem? Esse daí mesmo. Amy Madigan, o nome é Tia Gladys. Tia Gladys, E, mano, ela é muito icônica. Ela ganhou o Oscar, né? Por esse papel. Então é muito foda. Mas ficou muito bom mesmo. Sim, a atuação dela é muito, muito foda, assim. E você percebe que é uma pessoa completamente fria. Uma cena tão chocante e ela, tipo, age como, tá ligado? Como se não tivesse acontecendo nada. Toda terça-feira aquela situação. Muito foda mesmo. Aí, se eu não me engano, já corta, né? Aí já vai pra uma outra pessoa, não é? Agora vai ter que me refrescar minha memória. Eu acredito que sim, daí só termina antes, né, mostrando ele correndo atrás da professora e o que sim, acontece termina com a cena, o diretor, e o que né? acontece com ele, né? E no final ele acaba sendo atropelado, né? Porque ele corre basicamente fora de si, né? Então não tem noção nenhuma dos perigos que tem à volta e acaba que um carro bate nele. É muito bizarro, né? É bizarro porque depois a gente vê o resultado do corpo dele depois do atropelamento e não ficou um negócio bonito não, né? Sim. Ficou bem tenso. E basicamente, assim, duas pessoas que eram, assim, não tinha nada a ver com o rolê, eram caras, assim, de boa, o diretor e o parceiro dele, e morreram só pelo fato deles desconfiarem dela, né? Então é muito foda isso daí. É complicado. E daí a gente entende o porquê que ela acaba com a vida deles e porquê que ela queria acabar com a vida da professora também, porque a professora era a única pessoa que também tava chegando mais perto, assim, de descobrir o que tava acontecendo, né? Exato. Mas esse evento que acontece, né, com o diretor tentando matar ela, quem acaba salvando ela é o Archer, né? E daí, por consequência disso, ele acaba indo no hospital, mas acaba que os dois, eles se aproximam a partir desse ponto, né? Sim. Ela percebe que ele não era um cara ruim, né? E ele percebe que talvez não fosse ela exatamente a culpada, né? Tinha algo muito mais sinistro para além dela acontecendo, né? Porque ele é o primeiro, acho que faz o link de que o cara que tava atrás dela, o diretor, tava correndo exatamente como o filho dele correu quando desapareceu, né? Sim, verdade, E daí os dois decidem investigar junto, né? E ele atualiza ela
pra até que ponto ele tinha chegado na localização, né? Ele explica lá, ó, cruzei as retas, dá nesse ponto aqui, então alguma coisa sinistra tem nessa região. Daí que ela fala, meu Deus, é aí que fica a casa do moleque lá, que eu esqueci o nome, né? O único que não foi capturado. Deixa eu ver o nome desse guri pra gente falar, porque eu acho que o próximo nem falou o nome do moleque. Mas pior que nem aparece ele aqui. No casting aparece todos os atores, menos ele. O ator que faz o moleque atua muito bem. Sim, o menino é bom, mano. Alex, o nome do menino, né? interpretado pelo Kerry Christopher. Primeiro filme que vejo esse moleque. É, o menino é bom a história mesmo, dele, mano. né? Que daí a gente entende, né? O que realmente tá acontecendo. A gente já tá entendendo, né? Mas a gente vê a origem. Exatamente. E das razões, né? Porque é uma coisa muito bizarra, né? A gente acompanha o cotidiano do moleque, né? É aí que a gente vê que ele é uma criança mais na dele, assim, né? Ele é bastante inteligente, aplicado. E ele se dá muito bem com o pai dele, né? A gente percebe. Só que daí, em determinado ponto lá, a gente vê que tem uma outra pessoa morando na casa dele, que é essa tal de tia Gladys, né? E ela tá, tipo, bem moribunda, assim, na cama, né? Tanto que os pais dele acham que ela não vai passar de um mês ali, né? Sim. Isso é muito sinistro. Só que daí que a gente saca que ela, na verdade, é uma bruxa, né? E ela tá tentando prolongar a vida dela ao máximo que ela puder, né? E ela começa fazendo isso, aplicando a magia negra, o voodoo dela, nos pais do Alex, né? E daí que eles ficam naquele estado vegetativo, né? Tanto que é muito sinistro, porque o moleque, ele... Assim, no primeiro momento que ele vê os pais dele naquele estado, ele já saca que tem uma coisa muito errada, né? E ele já linka também que a responsável por aquilo é a tal da tia Gladys, né? É, a criança não é boba, né? Ela percebe as coisas. E Sim. você entende o porquê dele ficar tão quieto e ele não revelar nada, né? Porque Ela meio faz que a tia chantagem com Gladys ele, faz chantagem, é. Ela usa os pais dele, tipo, se você não me obedecer, olha o que eu vou fazer com seus pais. Ela faz os pais dele pegar o garfo e ficar Também é uma cena muito agoniante, mano, velho. tipo, imagina uma criança ficar vendo isso. Tipo, é muito foda. Porque antes, quando o viciado, ele aparece na casa, né, dá um close, assim, na cara dos pais dele, a gente vê que tem um monte de furinho, né? Mas você pensa, sei lá, que é alguma marca referente à magia negra, sei lá, alguma coisa sinistra. E daí quando você vê isso daí acontecendo, fica mais sinistro ainda o bagulho. É meio bizarro, porque quando eles fazem os furos com o garfo na bochecha, parece que não sai sangue, né? Parece que a Gladys, ela meio que controla pra não matar quem ela tá controlando, assim. Não chega essa a impressão. muito sangue. Sim. Parece que eles não se machucam, porque meio que ela precisa deles, né? Então, tipo, eles não se machucam. Sim. É muito doido isso daí. E eu acho muito legal também como o filme, né, por ela ser uma bruxa, trata da questão da magia, né? Mas uma parada legal que eu achei é que o filme, ele não é expositivo no funcionamento da magia, mas você entende completamente o funcionamento dela apenas pelo visual, pelo que ela tá fazendo lá. O fato dela enrolar o cabelo lá significa que a pessoa dona daquele cabelo vai ser perseguida, né? Uhum. Assim que ela quebra, é o start pra pessoa que tá encantada por ela sair correndo, matar a pessoa que tinha o cabelo, né? E quando ela pega aquele graveto e coloca na água, é meio que um acalmar, assim, né? A pessoa para de perseguir a outra. Então é muito louco, você entende isso daí exatamente. E tanto que isso daí, o fato dessa magia, assim, de tanto que ela faz, vocês acabam entendendo, o moleque acaba entendendo, né? E no final ele acaba sendo o grande herói da história, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Sim. Mas é muito sinistro, porque não explica muito exatamente qual que é a relação de como que ela faz o prolongamento da vida dela, né? Mas dá a entender que ela precisa de... meio que ela rouba a vida das outras pessoas, né? Então por isso que as pessoas ficam meio que no estado morto, né? Só que ela percebe que só com os pais do moleque ela não conseguiria ainda se safar da morte, né? E daí é por isso que ela chantageia o moleque e pede pra ele coletar um objeto de cada um dos coleguinhas da classe dele. E daí a gente entende o porquê que as crianças sumiram, né? Total. E o porquê que ela fez isso. Foi muito genial como que eles explicaram essa parte. Porque daí eu pensei assim, tá, mas como que o moleque ia roubar um objeto de cada aluno? E, assim, foi uma maneira muito simples, na verdade. Tipo, ele só foi lá e pegou os desenhos dos alunos que tava lá na cestinha. Mano, muito foda isso daí. Que era a única forma dele roubar de todos os alunos, né? Meio que a professora, você percebe também nessa parte que a professora, ela já tá meio que percebendo que ele tá esquisito, né? Ele tá agindo de forma estranha. Só que, obviamente, depois ela não percebe que ele roubou os desenhos, né? E basicamente foi isso que fez com que as crianças sumissem, né?
Sim. E até um paralelo, né, que a gente pode fazer com crianças que sofrem abuso dentro de casa, né? Porque a professora, ela literalmente percebe que o moleque, ele mudou de comportamento do dia pra noite, né? Exatamente quando a Gladys de alguma coisa assim, né? E até porque você percebe que a Gladys, as táticas que ela usa pra manipular o moleque é justamente tática que geralmente a gente ouve em casos de abuso, né? Que a pessoa meio que faz ameaças pra criança, assim, se aproveita da ingenuidade da criança, né? A Gladys, quando ela aparece, a vida dele muda completamente, né? A própria presença dela, né? Ele já começa a achar aquilo lá desconfortável, né? Ele até pergunta pro pai dele, né? Ela vai morar com a gente pra sempre, então? Daí que o pai dele fala assim, não, acredito que só por no máximo um mês, né? Ela estando na situação que tá. Assim, até aquele momento da história, você percebe que ela não é uma boa pessoa, né? Então, assim, se você tivesse visto aquilo sem conhecer ela, até que você daria a entender que ela é só uma velha debilitada que precisa de cuidados. Mas não, tipo, você já percebe logo de cara que, tipo, tem alguma mutreta ali envolvendo ela. E a criança, ela tem essa parada, né? Parece que ela tem essa intuição de saber que tem alguma coisa errada. Mano, e tem até uma cena que é mais pro final, essa cena. É uma cena que mostra muito assim, eu achei uma cena bonita. Que basicamente é a cena da resolução. Já dava até pra gente ir já pro final já e comentar a cena da resolução. Só pra resumir basicamente o que acontece até chegar na resolução, o Archer e a Justine, eles vão na casa lá, né? E eles acabam basicamente sendo encurralados pela bruxa, né? Sim. Basicamente, nessa parte é quando, tipo, a narrativa meio que ela já segue por si só, né? Tipo, de dividir entre os personagens. O último personagem que é explorado é o menino mesmo. Uhum. E aí eles vão na casa, né? E aí é muito foda, que daí meio que praticamente todas as pessoas, todos os personagens ali envolvidos já estão controlados, né? O viciadinho tá controlado, o policial tá viciado, a gente já viu o que aconteceu com eles. A professora e o Archer estão lá na casa e aí meio que eles são pegos pelo policial e pelo viciadinho, né? Uma parada assim. E aí, se eu não me engano, é nessa cena. O policial e o viciado, eles acabam morrendo, né, na história. Ah, sim, verdade. Eles meio que não sabem como lidar e eles acabam matando eles mesmo, né? Pra falar a verdade, eu acho que é isso. Eles estão rondando a casa e eles não são atacados ainda. Aí é no momento em que o Archer e a professora, eles descem lá no sótão e vê que as crianças estão ali, que aí o Archer começa a procurar pra ver se ele acha o filho dele, que se eu não me engano, a tia Gladys, ela tá no meio ali, né? Daí ela meio que nessa cena também tem um jumpscare muito bizarro, né? Ela tá numa posição meio estranha, daí quando ela vê ele vê ela começa a correr atrás dele, né? E nessa parte também, o menino, ele tá preso, né? Porque parece que a tia Gladys prende ele, porque pra ele não tentar ajudar, né? Tem uma parada com sal, sal, né? Acho que ela coloca assim, e você não pode cruzar a linha de sal. Quando você tem cruza, isso daí também. A pessoa que tá controlada vai perseguir você, né? Como se fosse um cão de guarda. Sim, pode crer. E aí meio que ela deixa ele preso ali pra ele não tentar fazer alguma coisa que prejudique ela, né? Aí é a cena que eu tinha comentado, que aí aparece o viciadinho lá e o policial, ambos controlados, né, pela tia Gladys, e aí eles vão lutar lá com a professora. Tanto que é uma cena muito foda, mano, tipo, porque você até chega a pensar que eles vão morrer, assim, porque não tem como eles se safarem, porque basicamente, assim, meio que a pessoa, ela ganha uma força sobre-humana ali, né? Quando ela tá sendo controlada pela Gladys. E aí, eu acho que a resolução é que, se eu não me engano, a professora, ela acha uma arma, né? E aí ela mata o policial e depois ela mata o viciadinho, uma parada assim, né? Só não sei se é necessariamente nessa ordem. Que eu acho super agoniante quando o policial controlado pela bruxa, né? Ele começa a tentar estrangular ela, uma parada assim. E ela pega aquele ralador lá e começa a passar na cara dele. Nossa, aquilo lá dá uma agonia, velho. Dá uma agonia mesmo. E tipo, você percebe que ele só tá vegetando ali. O objetivo dele é só matar a professora. Eles não sentem nem dor, né? Isso não que é bizarro. Dor. Eles conseguem se livrar lá, né? E nesse meio tempo, se eu não me engano, o menino, ele tá arranjando um jeito de tentar sair. Ele consegue tirar o sal de lá. E aí é quando você falou, né? Que como ele viu tanto a Gladys fazendo aqueles voodoo dela, que meio que ele já sacou como que ela faz. E aí é a parte que ele meio que controla os pais, né? Se eu não me engano, ele parece que ele pega o controle pra ele, uma parada assim, né? Que aí ele controla tanto
ele controla tanto os pais quanto as crianças. E aí é como ele mata a Gladys, né? Que aí ele meio que manda as crianças e tudo em direção a Gladys. E essa que é um negócio muito poético da forma como ela acaba. Que é só as crianças indo em direção dela. E é engraçado essa cena, porque ela tem até um teor de comédia, porque ela começa a gritar... E tipo, tá na luz do dia. E ela começa a passar por toda a vizinhança assim, e as crianças tudo correndo atrás delas, o pessoal tudo olhando, que porra é essa? E as crianças vai que nem louco mesmo, estourando janela, derrubando o cerco. Não, eles andam até dentro de casa. É muito foda. Gritando, né? É muito bom. E aí é muito foda a cena que as crianças matam ela, né? Que tipo, todo mundo só vai pegando ela assim, vai todo mundo. Parece até uma cena de zumbi, assim. Que vai toda a horda de criançada em cima dela e vai puxando, vai rasgando a pele dela. Mano, literalmente esquartejam ela, né? Sim. É alguma força mesmo. É muito bizarro. E é bizarro porque são crianças fazendo isso, né? É muito Sim. E é muito legal que no momento que o menino, né, ele quebra o coisa... A bruxa meio que sente já o que ele fez, né? E ela já percebe que daquele momento em diante ela não tem mal o que fazer, além de tentar correr. Tipo, é o momento fudeu dela, né? Pode crer. É o momento que ela vê, não tem o que fazer mais, só tentar correr dessas crianças. Bom, e aí é a cena que eu ia comentar, né, sobre o menino, que é uma cena muito... Nossa, cara, eu realmente me emocionei naquela cena. Que é a cena que ele tá, além de estar controlando as crianças, ele tá controlando os pais, né? Ele meio que controla os pais pros pais abraçarem ele. Mano, é muito foda aquela cena, velho. Meio que o filme, ele não explicou isso, mas parece que os pais dele, por eles terem sido os primeiros, parece que eles, tipo, não voltaram totalmente, né? As crianças conseguem voltar. Mas os pais deles, eles estão num estado de vegetação, assim... A recuperação deles parece estar mais lenta porque eles ficaram mais tempo, né? Sendo controlados por ela. Então, daí, acho que você percebe mesmo como funciona a magia, que enquanto a pessoa tá no controle, ela meio que tá sugando a vitalidade da pessoa pra ela. Sim. Tanto que o personagem do Archer, ela acaba fazendo voodoo com ele. Só que a partir do momento que ela morre, né, todos os voodoos se liberam, só que as pessoas mais antigas ainda ficam meio que no estado vegetativo. Já o caso do Archer, como era recente, ele volta ao normal praticamente. Tem essa parada mesmo, né, do Archer, ele ser controlado, né, que parece que... Quando a Gladys percebe lá que os personagens que estavam lá pra pegar eles estavam mortos, ela controla o Archer pra pegar a professora, né? Então quase que o Archer mata a professora. Tem isso daí que a gente não comentou também, verdade. Sim. Mas é muito tenso, que daí até o filme fala, né, que aos poucos também as crianças meio que dá a entender que elas começam a se recuperar, né? Algumas começam a voltar a falar, mas a gente percebe que ainda provavelmente não vai ser como era antes, né? Tanto que os pais do menino mesmo, do Alex, né, fala que eles agora estão vivendo em uma casa de repouso, né, estão sendo cuidados, ainda continuam naquele mesmo estado, né, de que o menino foi morar com a tia, né, dessa vez uma tia boazinha, né. Não pelo menos isso, né? Sádica igual aquela, porque ela era parente do moleque e eu não lembro se ela era irmã do pai ou da mãe dele, mas enfim, era a própria família dela e ela age só pelos interesses dela mesmo, egoístas, de tentar prolongar a vida dela à custa de seja lá quem for. Mano, e a atriz, nossa, ela foi muito boa no papel. Até o próprio visual da tia Gladys, ela é muito icônico, assim. É um personagem que daqui, sei lá, alguns anos vai se tornar icônico, assim, nos filmes de terror. Porque é um personagem, assim, que é completamente oposto, assim, de vilões de filmes de terror, né? E, assim, você pensa, né? É uma bruxa. E, mano, só que a forma que a história foi se contando, assim, se montando até chegar na resolução, isso que eu achei muito foda. E meio que volta pro título do filme também, né? O fato de ser o Weapons, o nome do filme, né? Armas, meio que parece que as crianças, elas eram as armas do vilão, né? Então, não só as crianças, todas as pessoas que ela meio que pegava. Então, o título do filme, de uma certa forma, ele tem um sentido, né? Só que, ao mesmo tempo, quando você não assiste o filme e você tá tentando resolver o mistério, ele também te afasta do real mistério, né? Então, é muito legal isso daí. Então, é por isso que eu falei no começo, que eu acho melhor o nome Weapons do que A Hora do Mal, né? Porque A Hora do Mal, ela foca mais na hora ali. E a hora não é o principal, assim. O ponto principal, né? O ponto principal, E o fato de ser armas, eu acho que isso é mais impactante pra história. E tem aquela parada também de, tipo, você não entender no começo, mas depois fica bem claro quando você conhece a história como um todo. Não, é muito criativa a maneira como o pessoal escolheu, né, pra fazer funcionar essa narrativa ainda. E apresentar de uma forma totalmente diferente, né? Esse negócio aí de
de ir apresentando o vilão aos poucos, né? Primeiro a gente conhece a aparência dele, né? E depois a gente conhece o vilão em si, né? Que Sim. é um dos piores vilões, acho, dos últimos tempos, na maneira como ela atua. A gente vê que é uma personagem totalmente fria, ambiciosa, psicopata, e ela tá sempre tão segura de que ela vai sair impune daquilo, né? Porque a gente vê que ela faz as coisas na maior tranquilidade. A cena que ela entra na casa lá do diretor com o companheiro dele lá, você já percebe que ela tá totalmente segura do que ela vai fazer ali. Ela entra na maior elogiando a casa lá, metendo aquelas conversinhas. Até a maneira como ela pede a tigela cheia de água, né? Uma maneira bizarra, que ela pede lá um copo de água e ele vai trazer pra ela num copo de água. Ela fala, numa tigela, por favor. Ele, tigela dela? Eu só tomo água na tigela. Eu já nem tento mais mudar isso e dar uma risadinha. É muito sinistro. E depois você vê pra que ela queria tigela. É foda, meu. Ela é bem, assim... A personalidade dela é muito marcante, assim, né? É muito foda. O visual dela meio de palhaço, sei lá, né? O batom lá todo borrado na cara. Aquela cara carregada de base lá. O cabelo dela uma cor bem viva, né? Um vermelho bem vivo. Sim, é bem vibrante, né, o visual dela. É o jeito que ela se veste, né? O jeito também que, assim, beleza, ela meio que fez tudo, meio que matou todo mundo, ela tacou o terror naquela cidade. Mas eu acho que a parada mais cruel é o fato dela ter usado o menino, né, mano? Porque, sim, assim, ela nunca chegou a controlar o menino, ela nunca chegou a machucar o menino fisicamente. Mas, assim, psicologicamente, mano, ela fudeu a mente daquele moleque, do Alex. Eu acho que ele foi a principal vítima dessa história toda. Sim, foi. Porque depois, no final, e não ele só isso, acaba... porque ela meio que escraviza ele, né? Sim, e no final ele acaba que não tem recompensa, né? Porque meio que os pais dele, assim, não sabem se vai ficar bem. Tipo... Tem essa parada triste no final do filme, que não dá a entender se os pais deles vão voltar. Então é muito pesado isso. Não, realmente. Mas é um filme de terror que vai entrar pra história. Esse daí, acho, igual você comentou da personagem que vai virar um ícone no futuro. Eu concordo totalmente, porque... Sim, e a atriz é muito boa também. Faz tempo, acho que não aparece um personagem assim nos filmes de terror, né? Numa criação mais recente, ainda mais tratando de uma temática que não é tão comum, né? Que é a questão de uma bruxa sendo a vilã. Sim, é muito bom mesmo. Nossa, esse diretor é muito foda. Eu vi notícias de que parece que ele tá planejando agora fazer um filme de Resident Evil. Vamos ver se vai ficar bom. Ah, é ele que vai fazer o filme do Resident Evil? Sim. O próximo filme é ele. Mesmo. E, assim, diz que ele é muito bom dirigindo filme de terror, assim. Eu não sei se é o primeiro filme dele, eu não conheço tanto ele. Mas, nossa, Hora do Mal é muito foda. E eu demorei pra assistir, tá ligado? E ele engana, né, a gente, um pouco. Porque, sei lá, você vê o pôster do filme... Não é um filme que eu assistiria, assim, habitualmente, só vendo pelo pôster, assim, as coisas assistir, só por você porque pensa que é uma parada meio genérica, né? Tipo... eu achei que ia ser uma parada meio genérica. O nome, ele já não pega tanto, o nome em português, A Hora do Mal, e, tipo, tem as crianças correndo. Daí você pensa assim, parece uma parada, sei lá, meio Annabelle, meio... Esses filmes de terror genérico. Assim, nada contra quem gosta, mas eu não curto tanto. Eu acho mais genérico. E, não, é completamente diferente, né? Você assiste o filme, você vê que tem uma proposta ali muito interessante. Sim, total. Igual eu comentei também, os jumpscare que tem no filme, eu achei que foram bem executados, assim. Eles não são aquele jumpscare que, tipo, taca aquele som estourado lá na sua fuça, né? É basicamente mais visual, né? Sim, é muito legal mesmo. E a aparência da personagem já assusta pra caramba quando ela aparece as primeiras vezes. Pode crer. Bom, se inscrevam no canal. Assistam o filme, depois venham assistir o nosso vídeo. Na verdade, isso daí já teria que falar no começo, né? Com tanto spoiler que já deu. Vocês já assistiram Hora do Mal? Comentem aqui. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, não deixe de deixar a sua opinião aí nos comentários. Deixe o like. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou! Até a próxima!